and me. The sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music send me. The sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music send me. The sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music send me. The sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music send me. The sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music send me. The sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music send me. The sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music send me. That's me. Take me out and let me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall. It's all you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart in two. This is what you are. Light up. This is what you are. Shine a light, a light. Shine a light, a light, light, a light, a light, light, a light, a sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. Say it right up. This is what you are. A light.
finding my place in my mind, capturing you, follow through, validate, wanting you. It's been a long, long time since you've been on my mind, and I must forget about this. Tell me what to do, let it go, follow through, lost again, endless eyes, listen cause, logic cry, baby this seems so right, baby this seems so wrong, hour after hour, so long day after day, so long year after year after year, and now we're here. Quem nunca tinha visto uma palestra muda, levanta a mão. Oba, mercado novo. Tá. Foi eu que inventei esse método. Quem chegou no meio da palestra, a palestra é sobre mudança. Por isso que ela se chama A Palestra Muda. Ah, entendeu? Se for só palestra muda, muda é adjetivo, né? Palestra muda, palestra clean, palestra azul. Mas se é a palestra muda, o muda pode ser verbo ou adjetivo, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Que horas são? Que horas são? 8h13. Teórica, 15h03. Ah, pronto. Quem já viu palestra minha? Umas 25, você já viu, né? Vocês também. Eu não dou palestra motivacional, tá? Eu vivo de palestras, mas nessa palestra, por favor, quem está olhando para o celular, olha aqui para mim só nesse momento. Nessa palestra não vai ter, olhe para a pessoa do lado, abraça ela e diga, você é um vencedor. Ninguém, olha, o pessoal se abraça. Ninguém vai abraçar ninguém, tá? Não vamos dar as mãos e gritar, minha palestra não é motivacional, porque principalmente ela não é motivacional para os millennials, os nascidos de 80 a 99, porque eu pesquiso o comportamento da geração Z desde que ela nasceu. E a geração Z, como foi falado na palestra muda, e teve gente que só chegou agora, foi falado na palestra muda, a geração Z são os atuais jovens. E os millennials não são mais jovens. Os millennials são adultos. Ah, mas eu tenho espírito jovem? Sim, eu também tenho. Eu tenho 62 anos, eu sou um idoso com espírito jovem, mas eu sei que eu sou um idoso. E o millennial insiste em dizer que é jovem. Não, o millennial é adulto, ok? E se você ainda acha que você é jovem, presta bem atenção no que eu vou dizer. Jovem é quem não lembra onde estava, com quem estava e o que fazia no 11 de setembro. Se você lembra do 11 de setembro, podia ser criança, vendo TV Globinho, e aí bateu o segundo avião e a avó disse, é replay. Não, vó, é outro avião. Se você lembra que o seu pai ou seu avô disse no fim da noite ali, no Jornal Nacional do primeiro dia, que não tinha Bin Laden ainda, é a Terceira Guerra Mundial. Se você lembra desse dia, mesmo sendo criança, você não é mais jovem. Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? E por que millennial é chamado de millennial? Porque eram os jovens lá na virada do milênio, que ano que vem faz um quarto de século. E aí a palestra é como resolver o conflito de gerações no mercado de trabalho. Ou esse paradoxo agora, a geração Z trazendo um recado que faz mais de 10 anos que eu digo, faz 12 anos que eu digo, nós precisamos mudar o tipo de trabalho que a gente tem. Você se lembra disso? Você viu essa minha palestra há mais de 10 anos? Eu dizia, nós vamos ter que mudar o jeito que a gente trabalha, senão a geração Z não vai querer trabalhar com a gente. E me chamavam de louco, e não deu outra. Só tem agora palestra, curso sobre alta performance. A geração Z veio dar um tapa na cara da gente. Eu gosto disso. Eu não vim só trabalhar no mundo, eu vim trabalhar, viver. Eu quero mais da vida do que só trabalhar. E eu digo isso e me chamavam de louco. Agora as empresas me contratam para dizer para eles o que faz com a geração Z. Eu digo, sei lá, volta em 2012 e começa a se planejar, porque já devia ter feito alguma coisa. Com esse monte de hierarquia, os caras não vão trabalhar com você. Tá motivacional a palestra? Tá? Então, faz um tempão que eu digo, eles não vão querer trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente ainda está ligado
ao jeito de ser, pensar e agir do século XX. Quem está no celular, olha aqui para mim. Século XX, estrutura, jeitão, agenda vertical. Qual era a agenda do século XX? Manda quem pode, obedece quem tem juízo a quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. A gente não ouviu isso? Claro. Onde é que estava a autoridade no século XX? Olha aqui para mim. Lá em cima, dentro de casa, no ambiente estudantil, né? Sala de aula, no ambiente profissional. A gente olhava para a autoridade de baixo para cima, muitas vezes respondendo à autoridade com temor, ok? O que tinha mais no século XX? Jovem era jovem, na base da pirâmide, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança. No século XX, estrutura, jeitão, agenda vertical, a gente se diferenciava por idade. Mais uma coisa, olha aqui para mim, quem não está olhando, a gente comia pela mão dos mais velhos. Por quê? Porque não tinha internet. A gente tinha que aprender tudo com quem era mais experiente, com quem tinha vivido mais, tinha quebrado mais a cara, tá? Então a gente aprendia tudo com os mais velhos. E aí, quem aqui já assistiu filmes tipo Matrix, Minority Report, esses filmes de ficção científica próxima? Pois é, nesses filmes, olha aqui para entender a palestra, cutuca ele para entender isso, olha aqui. Tá? Nesses filmes, o cara faz assim, Tibloft, troca de plano de existência, troca de dimensão. Ou seja, a internet foi um grande Tibloft na humanidade, por quê? Olha aqui para mim, trouxe infinitas novas fontes de informação, mais interessantes e divertidas do que prestar atenção naqueles velhos. O que a internet fez? Distribuiu a informação, disseminou a informação. O que aconteceu com o poder, que no século XX ficava concentrado com os mais velhos? O poder começou a se descentralizar. Até tem uma coisa, eu fiz filho no início deste século, fiz 2 filhos. O que as psicólogas, pedagogos e pedagogos me diziam? Te abaixa para falar com eles na mesma altura. Então, a geração Z foi a primeira geração que teve pais falando na mesma altura e não falando de cima para baixo. O que eu comecei a concluir? Não só com os meus filhos, porque eu pesquiso a geração Z, estou na rua, mas eu tinha dentro de casa também. Eu digo, se a pessoa não olha de baixo para cima para a autoridade desde que nasceu, como é que ela vai chegar numa estrutura vertical e engolir um chefe que teve 1000 problemas até chegar lá e que agora que chegou lá começa a dizer, eu que mando aqui. O que essa pessoa vai fazer? Entra no estágio, fica 2 dias e vai embora. Eu fiz essa previsão e não deu outra. Mas é que não é que eu sou gênio, é porque estava na cara, pô. Os caras vêm com outro recado. Eles não vão trabalhar com a gente. Então a palestra é sobre mudança, por isso que a palestra muda. Porque ela... e quem viu essa palestra aqui, daqui 2 anos, ela sempre muda. Então assim, fomos criados para um mundo vertical e passamos a viver no mundo horizontal. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Tá. E, é difícil competir com o Tonico, né? Então olha só. Qual era a agenda do século XX? Manda quem pode, obedece quem tem juízo a quem precisa. Quando o burro fala, os outros baixam as orelhas. E principalmente, olha aqui, ó, antiguidade é posto. Quem é que mandava? Quem tinha mais tempo de casa, mais experiência de vida. E aí, a agenda do século XXI vem a bordo da internet, Tibloftmente falando, a geração Z vem a bordo da internet, a internet vem a bordo da geração Z, e a bordo desse grande mudança vem esta agenda aqui, uma nova agenda. Toda a geração Z, desde que surgiu, dentro da escola, dentro da faculdade, até nos cursos de pós-graduação, não para de ouvir isso. Mas e quem foi criado neste mundo vertical, que não ouviu esse tipo de assunto? É por isso que as pessoas mais velhas, que todos os dias tentam se adequar a essa agenda, olha aqui para mim quem está no celular, só olha para mim quem tem acting no palco, olha aqui. É por isso que quem foi criado no século XX e que todos os dias faz um esforço para se adequar a essa agenda de verdade, olha aqui, ó, às vezes solta uma piadinha inconveniente. Eu não estou isentando as piadinhas, eu estou querendo dizer que é mais difícil. A pessoa foi criada assim, mas ela se esforça para se adequar. Mas atenção, e a geração Z que veio a bordo dessa agenda, que não sonha como é que se vivia no século XX? É mais complexo. É por isso que nós temos esse fosso entre as gerações.
Como é que eu me apresento atualmente? Eu sou especialista em cooperação intergeracional. Traduzindo, nós vamos ter que nos entender. Por quê? Porque, primeiro, eu sou baby boomer. A gente ainda tem serventia, tá? A gente ainda tem serventia. Principalmente os que se atualizam. E nós vamos durar no mercado. Então, seria bom o pessoal da geração Z entender como é que a gente foi forjado na Guerra Fria, como é que a gente aprendeu a viver, a lidar com as coisas, para se entender um pouco mais. Agora, mais do que a geração Z aprender como é que a geração X e Baby Boomer, isso aí, faziam fila para entrar na sala de aula, cantava o hino todos os dias, e quando a professora entrava na sala de aula, a gente ficava de pé. Então, esses são os Baby Boomers e X. Por isso que um Baby Boomer que chegou no poder hoje, o que ele quer da geração Z? Que a geração Z seja para com ele a mesma coisa que ele, quando era jovem, tinha que ser para com seu chefe. Só que não dá, porque o mundo mudou. Eu falo, o mundo mudou bem na minha vez há 22 anos. Há 11 anos eu escrevi esse livro, o mundo mudou bem na minha vez. Por quê? É uma piada, mas é a mais pura verdade. Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E aí no século XXI, Tibloft, numa outra dimensão, eu descobri que no século XXI, eu descobri na minha casa isso, com 2 filhos pequenos, o melhor bife na mesa agora fica com as crianças. Então eu nunca comi o melhor bife. Vocês têm que entender os baby boomers. Na hora de mandar, eu quando era peão, eu olhava para um diretor, eu era muito curioso. Fui trabalhar numa agência de publicidade com 17 anos, tinha 200 funcionários, 10 diretores, 1 dono, 2, eu não conhecia o rosto, porque eles subiam por um elevador privativo, ficava numa sala com uma secretária rosnando na frente. O cara podia ser legal, mas como a secretária rosnava, a gente achava que o cara rosnava. E aí, toda vez que tinha uma frestinha assim, na porta do diretor, eu ia lá e botava o olho para ver o que faz um diretor. Estamos falando de 1980, tá? Eu tinha 18 anos. Toda vez que eu botava o olho lá, para ver o que fazia um diretor, que eu não sonhava, eu estava aqui na base da pirâmide, eu via a seguinte cena, um velho assim, ó. Não fazia nada, cara. E no meio da tarde, a secretária entrava com documentos e cheques para ele assinar. Cheque é uma coisa que se usava para pagar coisas ou não, tá? Que a geração Z tem que explicar algumas coisas, tá? Cheque. Vocês sabem? Sabe o que uma menina da geração alfa disse para o seu tio? Já virou lenda urbana, tá? A menina entrou no escritório do tio, geração alfa, tá? Entrou no escritório do tio e viu uma pilha de disquetes na mesa, como adorno, como decoração. Ela pegou um disquete e disse para o tio, tio, que legal, você tem um toy igual ao símbolo de salvar. É piada com delay. Símbolo de salvar, disquete, eu nunca tinha visto um disquete. Vocês estão entendendo? E aí, quando chegou na minha vez, que eu virei diretorzaço de uma agência de publicidade no auge da... pintou as reengenharia e tiraram as paredes. E aí a secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo, todos os meus funcionários me olhando sem paredes, eu não tinha nada, direito para enfiar o dedo no nariz. E aí eu comecei a dizer, eu não comi o melhor bife nunca, e bem quando chegou na minha vez de mandar, e tem um monte de gente me servindo, que eu finalmente cheguei lá, hoje, dona, dono, diretora, diretor e gerente trabalham mais que peão. Eu não disse, na parte falada, que a palestra não era motivacional? Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? Então eu falo isso há um tempão, só que tem uma coisa. A gente estava se acostumando com as mudanças de um século para o outro, nas primeiras 2 décadas desse século. E aí pintou a pandemia. E a pandemia deu uma mexida na gente. E agora pintou a inteligência artificial para valer no dia a dia, porque a inteligência artificial estava lá com os nerds, estava lá com os big techs. E agora a inteligência artificial está aqui na palma da nossa mão. Basta ter bateria e Wi-Fi. Então, agora, pega o celular para tirar uma foto, tem uns slides bacanas aí. O próximo é legal para fazer um post. Se você tem Android, já vai ligando, tá? Eu tenho Android, tá? Demora até ligar, tá? Agora, não é só mais o mundo que mudou bem na minha vez, é
O futuro, me bota na foto, tá? O futuro que mudou bem na minha vez. Posso trocar o slide? É Android, né? Espera aí, é Android. O meu é Android também. Deu? E aí a gente não sabe mais o que vai acontecer no futuro, muito menos se a gente vai continuar trabalhando. Há 5 anos, eu dei uma breve consultoria para uma empresa que estava preocupadíssima porque não conseguia atrair talentos da geração Z. E eu disse uma coisa que eles acharam que era piada, mas não é. Pode ser que uma empresa que tem estrutura vertical, que tenha pessoas baby boomers, geração X e alguns millennials mais velhos, porque tem millennial que já está com 40 anos e tem millennial que já pinta a raiz do cabelo, tá? Então assim, o que eu vou fazer? É a vida. Pode ser que as empresas sejam bem-sucedidas somente com gente com mais de 40 anos. Não tem que ter jovem para não ter conflito. E pode ser que tenha empresas só com jovens que também dê muito certo. Mas prestem atenção nos times de futebol que ganham campeonatos. Eles, em geral, têm 2 ou 3 pessoas muito experientes e um monte de gente da base que ama a camiseta. É na mescla de experiências e diversidade, a gente está associando só a gênero. Diversidade tem a ver com estado, tem a ver com cidade, tem a ver com etnia, tem a ver com idade. Então, o melhor é a gente ter todas as gerações trabalhando juntas, uma tentando entender a outra para tirar o melhor de cada uma, porque cada geração tem muita coisa boa para dar. E a gente agora está se polarizando que nem direita e esquerda, que é outra coisa antiquada, tá? Porque papo de direita e esquerda é papo do século XX, nós estamos no século XXI, nós temos que resolver problemas do século XXI, nós estamos com um papo antigo. Tem a polarização dos velhos e dos jovens nas empresas. Pô, isso mudou, pessoal. Quando a gente era do século XX, tá chato o papo? Tá. Quando a gente era do século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. A gente se diferenciava por idade. Olha o que tem no século XXI agora. Tem jovem jovem, mas tem jovem velho. E tem velho velho e tem velho jovem. Quando eu estou dando aula, pô, eu sou um senhor idoso, mas eu fico pulando na sala de aula, no palco. Às vezes tem um cara de 30 anos me olhando assim, ó. Eu digo, meu Deus, cara, o cara tem 30 anos e já é velho. Só que eu estou estudando neste momento, 30 minutos, 35. Tá. Daqui 5 minutos você bota a placa de 30 minutos. Tá. Onde é que eu estava que eu me perdi agora? Olhando para o cara, tá. Olhando para o cara, eu digo assim, eu estou estudando agora o futuro das gerações, não o futuro dos baby boomers, ou o futuro da geração Z, eu estou estudando o nosso futuro. O que a medicina já está propiciando que a gente tenha de alcance de longevidade é absurdo. Todos nós aqui passaremos dos 100 anos de idade, inteiros, tá? Já tem nanorobôs para nos curar, e assim, a inteligência artificial em 10, 15 anos nos catapulta de 80 de expectativa de vida para 90, e depois daqui 15, 20 anos nós vamos para 100, tá? Uma pessoa de 30 anos que já é velha, ela vai durar mais 70, 80 anos. Quem vai aguentar esta mala esse tempo todo? Porque um velho de 60 pode ser resistente à mudança, uma pessoa de 30 não pode. Então, nós estamos diante deste desafio. A gente se diferenciava por idade e agora a gente se diferencia por mentalidade. Porque quem está entendendo para onde é que o século XXI está indo é que vai ter futuro. Se uma pessoa é jovem e fica dizendo... mudou o sistema de novo, mas já mudaram a minha mesa de lugar. Se a pessoa começar a reclamar, ela não vai. E pode ser que tenha umas pessoas mais velhas, por exemplo, eu não estou querendo me gabar, mas assim, eu sei que eu vou ter mais 45, 50 anos de vida. Eu corro todos os dias, eu me cuido. Até porque eu tenho filhos adolescentes, cara. E eles não vão sair lá de casa. Eu vou trabalhar até a morte para sustentar eles. Porque eu sou o porta-aviões, cara. Singrando os mares. Aí eles vão sair para ter experiência, se der algum perrengue de imigração, de chefe ou de amor não correspondido, o aviãozinho volta, velho. E a gente saía de casa, os baby boomers, para ter liberdade, para transar, para ter orgulho próprio. Que nada, cara. Eu fui um burro, eu devia ter ficado em casa. Ter guardado uma grana para ter feito um pé de meia melhor. Foi me sustentar. Vocês estão entendendo o que é a formação do século XX? Essas histórias...
Os velhos têm que contar para os jovens, e os jovens têm que contar a sua visão de mundo para os velhos. É nessa mescla, nessa cooperação, que as empresas vão avançar. Não dizendo, esse cara não sabe mexer no Instagram, pô, o cara não tem TikTok. Eu tenho TikTok. E se preparem, tá? Que eu estou prestes a fazer dancinha. Já virou semestre. Se prepara. Só que aqui, ó, esse post é legal, tá? É bacana, isso é bacana, tá? Que é o seguinte, a pandemia criou outra categoria, pessoas que pensam coletivamente. Você se lembra no início da pandemia que surgiu gente logo no início dizendo, talvez essa pandemia tenha vindo para tornar as pessoas mais solidárias. Vocês não se lembram disso? No início ia ser só 40 dias, lembra? Eu fiz um IGTV, olha só, vocês não querem sentar, é boa a palestra. Vocês estão em pé vendo se é boa, vem, senta aí que é boa a palestra. Senta. Eu sei, a minha palestra começa com pouca gente, termina com muito, pode sentar. IGTV era a fonte de conteúdo mais moderna na época do início da pandemia. Eu fiz um IGTV dizendo, Nana, Nina, não. As pessoas mais boazinhas, as pessoas boazinhas vão ficar mais boazinhas com a pandemia. E as pessoas malvadinhas vão ficar mais malvadinhas. E não deu outra. Crise expõe o pior e o melhor das pessoas. E aí na pandemia a gente viu gente que pensava no todo e gente que pensava só em si. E hoje, quando eu faço essa divisão aqui, ó, hoje tem jovem, 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 velho, 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 jovem. Atenção, outra categoria. Hoje tem jovem imaturo, porque é da característica do jovem. Tem direito de ser imaturo. É tempo vivido, pouco tempo vivido na Terra. Mas atenção, já tem jovem maduro. Eu convivo com muitos jovens maduros, ok? Mais maduras do que maduros, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Nessa hora as mulheres fazem assim, ó, eu sei o que você está falando, tá? Atenção, temos velhos maduros, porque é da característica da pessoa vivida, mas temos velhos imaturos. Quer ver um exemplo típico em empresa que está se transformando? O velho diz, cadê a minha sala? E faz beicinho. Outras coisas, sabe com quem está falando? Como pensando que está no século XX. Tá motivacional a palestra? Tá? Adoro dizer isso. Se quiser fazer um post, isso aqui tá para eu entrar aqui no post, tá? Vou fazer cara de preocupado. A palestra é instagramável. Por que nós somos inéditos? Porque nós vamos passar de 100 anos de idade. O que significa isso? Daqui 20 anos eu vou estar ainda no mercado de trabalho com 80 e vai ter uma pessoa 7 gerações abaixo da minha. Nós vamos estar diante de um volume de mudanças, de uma complexidade de mudanças e principalmente de uma velocidade de mudanças para as quais ou os quais nenhum ser humano foi exposto antes de chegar em nós. Por isso que nós somos inéditos. E nós vamos ter que nos entender, cara. É simples. E aí, o que eu mais gosto de contar, eu vou contar coisas que das minhas pesquisas, porque agora descobriram a geração Z como se ninguém estivesse falando da geração Z há mais tempo. Então agora eu estou pontuando coisas que eu pontuei há séculos. Faz uns 15 anos que eu comecei a ouvir, vocês são ridículos, pesquisando criança e pré-adolescente, tá? 10, 12 anos, comecei a ouvir 14 anos, lá em 2012, eu comecei a ouvir assim, vocês são ridículos, vocês, baby boomer, X, por quê? Eu disse, por quê? Porque vocês vieram ao mundo para ter coisas, ter poupança, ter carreira, ter casa própria, ter carro, essas aspirações de vocês, eles não falavam a palavra aspirações, mas eu deduzia, né? Aí ele dizia assim, agora eu preciso que vocês olhem para mim no palco para entender a palestra, olha aqui para mim, quem não está olhando. Aí eles começaram a dizer, nós da geração Z viemos ao mundo para ter experiências. Eu disse, claro, pô, tem um porta-aviões singrando os mares, o aviãozinho sai para ter experiências, se der algum perrengue, o que ele faz? Volta, simples assim. Eu não estou me queixando, eu queria ter tido esse cenário para minha época de jovem. E aí, os velhos não conseguem entender isso. E eu tenho amigos que sabem que eu pesquiso, e eu pesquiso mesmo, gerações. Me sigam no Instagram para ver a quantidade de coisa que eu falo há 200 anos sobre geração Z e agora geração Alfa, tá? E aí, um amigo meu me disse assim,
agora meus 2 filhos saíram lá de casa, estamos só nós 3. Eu digo, por que 3? Ele disse, minha mulher, eu e o nosso pet. Eu digo, sim, eles saíram, né? Mas pode ser que daqui 15 anos, com 52, esse seu filho de 37 que saiu agora, ele volta para o porta-aviões, se dá algum problema, né? E se nessa volta ele se juntar com alguém e fizer filho, né, ou ela, volta com o filho debaixo do braço e possivelmente mais um pet, tá? Então, essa é a realidade que os velhos não entendem. Por quê? Porque tem um ciclo. Simples assim. Bem-vindos ao nosso tempo. Quando alguém com menos de 40 anos diz, bom era no meu tempo, eu digo, está tudo errado. Porque essa pessoa não está se referindo ao seu tempo, ela está se referindo ao seu passado. O meu tempo, seu tempo, nosso tempo é agora. Tá? E essa pessoa de 40 anos vai durar 110. E já é chata agora. Então a minha palestra provoca separações. Porque a pessoa ouve isso, chega em casa, olha para os 110 anos, olha de novo e se separa. Nós estamos numa era de mudança. Vejam que tem arte em PowerPoint aqui, tá? Os degraus vão aumentando de tamanho, quer dizer, a complexidade. Está aumentando a velocidade da mudança. E está aumentando principalmente a aceleração da velocidade da mudança. Vocês estão lembrando de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado. O retilíneo uniforme tinha aceleração zero, velocidade constante. O uniformemente variado tinha aceleração constante e velocidade variável. O que está agora aumentando é a aceleração da velocidade da mudança, por isso que não param de falar exponencial. Quer arrasar numa reunião? Larga um exponencial no meio de alguma frase. Exponencial. Agora é mais moda falar orgânico. Eu não sei o que significa crescimento orgânico, tá? Mas é orgânico. Agora, a melhor expressão que sempre funciona em reunião, eu estou dando dicas de pessoa experiente, tá? É falar qualquer coisa, blá, 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 vírgula, de forma sustentável. Tá? Seja lá o que signifique isso. Para mim, forma sustentável é não depender da mãe. As minhas alunas de pós-graduação chegam para mim e dizem, o cara não me assume. Eu digo, mas ele mora com a mãe, minha filha. Aí, 2 anos depois, eu dou outra cadeira para ela, ela diz assim, prof, acho que agora vai. Ele está morando sozinho. Eu digo, sim, está morando sozinho, mas manda roupa para lavar na casa da mãe, almoça na casa da mãe, e o pai que está separado da mãe paga net para ele. Tá? Bem-vindos ao nosso tempo, é uma nova realidade, mais exigente, mais veloz e, consequentemente, muito mais complexa. Esse é o nosso tempo. E vocês viram que durante o período da parte falada, nesse tempo de mudança que a gente está vivendo, até o slide de mudança mudou. Então, quem aqui fez algum curso tipo Kaizen, Six Sigma, 5S, Kanban? Olha só, a gente tinha uma ideia no século XX de evolução, de melhoramento contínuo. Olha aqui que a gente foi educado no século XX para subir na vida, crescer na profissão, galgar postos. Então, o século XX dava essa ideia de passo a passo evolução. O século XXI é Tibloft e mais Tibloft. E aí, em 2011, estou trazendo pesquisas que eu fiz. Eu comecei a perguntar, por que você não usa e-mail? A pessoa nunca responde, porque estava bombando o WhatsApp. O WhatsApp é instantâneo. E-mail é estanque. E os millennials adoram e-mail de grupo assim, for, res. Aí um diz ok, o outro não concordo. Por que não vão os 4 para o café e um fala para o outro? E aí, e-mail é coisa de velho. Comecei a ouvir isso aí. E aí eu disse, a comunicação tem que ser permanente. E foi nessa época que surgiu o Slack, que começou a integrar as coisas. E passei a dizer, eles não vão trabalhar com a gente trabalha de um jeito muito burocratizado, muito chato. E aí eu perguntei, vocês se lembram que foi em 2012 que começou
Essa coisa que se fala até agora, que agora com a inteligência artificial voltou com força total, 70% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. Estão ouvindo isso, né? Mas isso começou em 2012. Em 2012 eu fiz essa pesquisa. Peguei 100 adolescentes e pré-adolescentes e perguntei a seguinte coisa: você já tem noção do que você quer ser no futuro? E aí eu ouvi o seguinte: não sei. Geral. A resposta não sei foi geral. Mas começaram a me dizer: mas tem uma coisa, eu não quero fazer o que meu pai faz. E muito menos o que a minha mãe faz. Porque estão sempre estressados, não tem tempo para mim. E aí eu disse em 2012, nós não somos mais exemplo para eles, porque até os millennials tiveram, consciente ou inconscientemente, alguém mais velho em quem se espelharam, tá? E a geração Z foi a primeira a dizer: vocês não são os nossos gurus. O guru da geração Z tem 10 anos a mais, no máximo. A pessoa tem 15, a gurua ou o gurua não existe, mas a guru ou o guru dela tem 25. Uma pessoa de 60 não é referência, em hipótese alguma, para uma pessoa de 25. É muito velha. Vocês estão entendendo? E aí eu comecei a dizer o quê? Os gurus têm no máximo 10 anos a mais. Foi bem nessa época aqui, ó, que a Kéfera e o Felipe Neto estouraram. Por quê? Porque eles eram levemente mais velhos e experientes que a pessoa que era inexperiente. E isso continua se reproduzindo, tá? Não estou falando mal de influência, pelo contrário, tem espaço para todo mundo, ok? Mas aí eu comecei a dizer, e eu dou palestra para empresa, dou palestra para diretoria de empresa, dou palestra para conselho, e eu comecei a dizer em 2014, mais ou menos: nossa experiência não serve mais para nada. E os velhos ficavam assim me olhando: como? Eu sou doutor no ITA, não sei o quê. Eu digo: sim, mas é que é chato ouvir a sua experiência, porque eles agora têm infinitas novas fontes de informação, muito mais interessantes para se aprender do que ficar ouvindo um velho falar. Nessa época, nas minhas aulas, eu comecei a falar mais dos erros que eu tinha cometido do que os meus acertos. O que adianta eu dizer: eu que criei a marca da Claro? Todo mundo sabe que cara metido. Agora, quando eu dizia, vou falar um palavrão, que eu não falo palavrão em palestra, tá? Mas vou falar um palavrão para vocês entenderem. Quando eu baixava o tom de voz e dizia assim: pessoal, nessa questão de atendimento a cliente, no meu início de carreira, eu fiz uma cagada. Todo mundo que estava assim no celular passava a prestar atenção. E aí, nas aulas de graduação, eu passei a fazer a última aula do semestre, a aula que tinha um título, que não precisava, não valia a presença: as maiores cagadas que já cometi. Era a aula que tinha mais gente, levava mãe, levava o namorado, levava o ficante, peguete. Por quê? Porque é muito mais legal aprender com erro do que com o cara se gabando. Vocês estão entendendo que quem demorou para chegar lá só tem a se gabar do que fez? E a geração Z já não nasceu com o bem e o mal. O Batman era o bonzinho e o Coringa era o malvado no século XX. Hoje o Batman é um sanguinário e o Coringa às vezes é um interessante, entendeu? E é muito mais verdadeiro, porque nós somos assim, nós não somos só bem ou só mal. Eu sou fã da geração Z, tá? E aí eu perguntei no ano seguinte: por que a gente não é o exemplo? Tá? E eu comecei a ouvir: vocês vieram ao mundo para ter coisas e nós viemos ao mundo para ter experiências, tá? E como é que nós vamos trabalhar falando com todo respeito, tá, pessoal? Com todo respeito. Mas é uma baboseira falar propósito a cada frase. Acabaram com o sentido da palavra propósito, tá? Porque a gente tinha razão de viver, sentido para a vida, e aí quando baixou o propósito, todas as reuniões, além de falar de forma sustentável, para arrasar numa reunião, você vai ter que lançar, isso está de acordo com o propósito. Pergunto para vocês: o chapista aqui da lanchonete, que vai trabalhar hoje até a meia-noite, ele veio trabalhar com propósito? Claro que não, ele tem boleto para pagar. Você acha que o empreendedor que está montando uma startup tem um propósito? Não, ele quer ficar rico, ele quer engordar aquele boi e vender lá para o Bill Gates, a startup dele. Para de falar essas baboseiras, tá? E aí você acha que a geração Z, que não chama trabalho de trabalho, chama trabalho de trampo, e não está desmerecendo isso, olha diferente para o trabalho. Se a geração Z fala trampo, vocês acham que elas vão trabalhar numa empresa porque ela tem propósito? Claro que não, cara. O cara trabalha 7 meses antes do The Town.
guarda dinheiro e diz, não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. E vai pro detal. E depois vai procurar outro trampo. É isso que os velhos não entendem. Tá motivacional a palestra? Vocês vão jogar tomates, não? Ou eu vim dar real para vocês? É vida real aqui. E outra coisa, só não vão se separar dos velhos porque os velhos são porta-aviões. São legais, mas pô, né? Tá motivacional? E aí, lá por 16, 17, eu estou dizendo 16, 17 pelo motivo, tá? A gente tem que parar de dizer 2016. Porque eu nasci em 61, um de vocês aqui nasceu em 82, a gente não fala eu nasci em 1982, isso foi em 94, a Copa de 94, a gente não diz a Copa de 1994. Então para, é coisa de velho falar 2022, 2016, mas pior que isso é falar o 9 separado do resto do número. Faz 12 anos que mudou. Então não precisa assim, meu telefone é 998, fala 99844, tá? Então em 17... eu comecei a dizer, a geração Z é a primeira geração exclusivamente herdeira. Ela não nasceu se sentindo na obrigação de ser sucessora. Se a família tem um armazém, lá no século XX, alguém da família, um primo ia tocar o armazém. Se o pai era dono de uma banca de advocacia, um dos filhos ou a filha ia fazer direito, porque os outros iam fazer engenharia e medicina. Então a filha faz direito. Era assim no século XX. No século XXI, eu dou palestra para o agro, você sabe o que é? Ir lá palestrar para o agro e dizer, essa geração não é sucessora, ela é só herdeira. Mas é isso, e eu acho isso bacana, por quê? Porque o meu pai era dentista, e eu vejo sangue, eu desmaio. Imagina meu pai me obrigar a ser dentista. Graças a Deus ele não foi assim. Está motivacional a palestra? E aí, a gente vem com essa nova visão do trabalho da geração Z, opa, peraí, eu tenho que viver e trabalhar, tá bem, eu trabalho por um propósito, tá, ok, é tudo blá blá blá, mas aí eu trabalho por... Não, eu quero ter uma vida plena, não só ser escravo do trabalho. E aí, todas as empresas ficam falando de alta performance. Isso é um paradoxo, cara. Quer que eu volte? Posso ficar do lado? Depois manda essa foto, tá? Olha só, eles não vão querer trabalhar com a gente. Eles vêm com outra visão de mundo e a gente quer exigir alta performance. É o contrário. Sabe o que a gente tem que exigir? Performance. O que vocês estão esperando de mim aqui? Uma palestra. O que eu espero do pessoal do som? Que o som entre na hora que eu fizer a palestra muda. O que vocês estão esperando do cara lá do chapista? Que ele faça um bom cheeseburger. E vocês não vão sair, a palestra que mudou minha vida, o cheeseburger, não. Vocês vão sair satisfeitos, mais ou menos, ou insatisfeitos. Vocês só querem uma coisa da pessoa que está prestando serviço que vocês estão pagando. Performance. Está motivacional isso aí? Porque assim, eu estou sendo crucificado porque eu estou dizendo assim, pare de exigir alta performance. Exija só que o cara entregue o que ele é pago para fazer. Só isso, deixa claro o que precisa. Eu preciso desse relatório para terça. O que você tem que ter na terça? O relatório. Mas se não dá para fazer em 36 horas sem dormir, pede o relatório para quinta, ou então perde 2 dias antes. Porque antes a gente tinha que virar à noite para entregar relatório. Antes ou é hoje ainda? Então esquece a alta performance. Vamos falar de performance. E aí não precisa falar de propósito. Aí pode ser uma relação capital-trabalho normal. Por que as pessoas passaram a chamar colaboradores? Para mim, colaborador é a pessoa que dá uma mão. A pessoa que tem uma função, sim, é funcionário. Mas eu gosto da palavra empregado, sabe por quê? Porque ela emprega a sua força de trabalho em troca de numerário. É justo, é correto, é liso, está no contrato, desde que me exijam performance. Eu vou lá e performo. Então eu emprego a minha força de trabalho e me paga. É que nem chamar agora, eu acho uma babaquice também dizer, no passado era chefe, agora é líder. Tive chefes maravilhosos do passado e hoje tem líderes de Araque. Não importa a denominação, importa a pessoa que saiba comandar. E que não comande por coação, como no século XX, e sim por adesão. Porque hoje as pessoas não mandam mais, elas comandam. Elas precisam do grupo para tocar o projeto. Eu estou me empolgando, tá? Desculpa, que falta 5 minutos, né? Mas como eu tenho
Faltam 7, então faltam 12, porque eu tenho 5 de bônus. Tá? Bem-vindos ao nosso tempo. Agora vamos falar da palestra, que é conflito de gerações. Como é que a gente faz com esse fosso de gerações? Se acabou o diálogo. Simples. A gente começa a tentar entender e eu vou resgatar. Eu não estou me vendendo, estou falando que coisa que eu estou fazendo porque eu quero, que eu gosto. Há 18 anos, eu dava workshops para as empresas, porque os millennials eram os jovens problema nas palestras, nas empresas. Os jovens millennials de 18 anos atrás eram os problemas, porque o pessoal, geração X e Baby Boomer, tinha sido criado igual. E os millennials eram muito diferentes. E eu dizia, calma, porque é diferente a geração Z. Os millennials vão ficar iguaizinhos a nós. E estão iguaizinhos a nós. Tá? Estão reclamando de geração Z. Ok? Sabe o que eu fazia? 2006, 2007, grandes corporações, eu fazia um workshop de dois tempos. De manhã, eu botava todos os velhos para me ouvir falar sobre a geração millennial. E eu explicava aos jovens de manhã para os velhos. E à tarde, eu explicava os velhos para os millennials. Por que eu fazia assim? Porque velho acorda cedo e está mais ligado de manhã. E jovem demora mais para ligar. E agora eu vou fazer isso explicando a geração Z de manhã para todas as gerações, inclusive para os millennials, porque os millennials me envelheceram com 40 anos e a geração Z envelheceu os millennials com 32 anos. Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? Tá? E aí, perguntando uma coisa para vocês, para encaminhar o final da palestra. Num fosso entre gerações, num conflito de gerações, quem é que tem que iniciar o diálogo? Quem tem mais experiência de vida, quem tem mais maturidade e quem tem mais vivência. Ou seja, quem tem que iniciar essa aproximação são as pessoas mais velhas. Mas olha o que aconteceu com as pessoas mais velhas, que acham que estão aqui. Elas não sabem que elas estão aqui, no mesmo plano, tá? Mas elas acham que estão aqui. E demorou para elas chegarem até lá. Vocês acham que essa pessoa vai iniciar um diálogo com uma pessoa que ela acha que está lá embaixo? Claro que não. E tem mais uma coisa. Inclusive, se vocês falam isso, parem de falar para a geração Z e principalmente para a geração Alfa que veio depois. Para de dizer, minha mãe me olhava e eu já sabia o que ela queria. Que ridículo! Por que não conversavam? É porque tinha essa distância, pessoal. Agora não tem mais distância. O que a gente tem que fazer dentro das organizações, das empresas, das cooperativas? A gente tem que se aproximar. E quem é que tem que tomar a iniciativa? Quem tem mais vivência, mais maturidade. Agora, não dá para dizer assim, jovem, ao completar 18 anos. Claro que não. É com outra linguagem. Então, os velhos têm que adequar a linguagem. Só que os velhos, tipo, detestam, tá ligado? Tipo, que cada tipo, frase, tá ligado? Tipo, o pessoal, tipo, tá ligado? Se pá, é isso aí. Vocês viram? Tipo, todo mundo sabe o que é. Tá ligado? Não, se pá, tem gente que não sabe o que é. Se pá é conquanto, não obstante, entretanto, todavia, por outro lado, por conseguinte e principalmente, talvez, tá? Então, assim, qual é o problema dos velhos? É falar, e aí galerinha, falar turma, falar videogame e falar zap. Para de falar zap, pelo amor de Deus. Zap é o pior de todos, tá? Essa é a palestra que eu tinha para vocês, mas eu tenho 5 minutos mais. Cadê a moça do tempo? Eu tenho 5, só que eu tenho um bônus aqui para vocês, tá? Prepara o celular, principalmente se demora para ligar, porque tem um slide bacana para vocês fotografar. Deu para entender isso aí? O pessoal foi criado por um mundo, é o pessoal que está no comando, o pessoal que veio é de outro mundo, é óbvio que vai dar conflito de gerações. E aí o que aconteceu nas primeiras 2 décadas desse século? 5 minutos, 5 minutos. É que não tem ninguém depois, agora... tá. O século XX, ó, com aquela agenda, se depara com o século XXI querendo decolar com outra agenda... E diz, nananina, não. Nós vamos brigar até a morte. São diferentes formas de ser, pensar e agir, diferentes agendas,
E as primeiras 2 décadas deste século foi uma briga de diferentes visões de mundo, diferentes agendas. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia tirou abruptamente o século XX de cima. Claro que não tirou, estou falando em sentido figurado. Mas presta atenção, hoje, tudo que tem cara, cheiro, jeitão, mentalidade, estrutura e principalmente lentidão de resposta e lentidão de entrega, ficou velho. Tá? Então, por que está tudo tão complicado? Para terminar a palestra, vou fazer teatro aqui. Por que está tudo tão complicado? É que a gente vive 2 eras simultaneamente. Na parte falada, eu estou desde o início da parte falada dessa palestra aqui, falando século XX, século XXI, século XX vertical, século XXI horizontal. Quem é que vocês conhecem, que tem alguns espécimes aqui, quem é que vocês conhecem que o dia inteiro vive alternando eras e vive 2 eras simultaneamente? A adolescente, cara. Quem convive com adolescente todos os dias dentro de casa, levanta o braço. É insuportável, cara. Porque de vez em quando é criança, de vez em quando é adulto, às vezes é criança, às vezes é adulto, não é mais criança, mas faz criancice, não é adulto ainda, mas às vezes é mais maduro que os adultos. No dia da criança ganha presente no dia da criança de manhã e de noite se detona na noite, que nem um adulto, tá? Então, agora eu vou botar o melhor slide que eu produzi até aqui na minha carreira, tá? Está tudo tão complicado porque a gente vive 2 eras simultaneamente e a gente está na adolescência do futuro. Vai dizer que não é bom isso? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é segundo eu, tá? Você pode usar, mas cita a fonte. Tem gente na internet usando conteúdo dos outros e sem citar a fonte. Vai passar, cara. O adolescente amadurece e vira uma pessoa adulta. Nós estamos na humanidade, we the people. Nós estamos numa época adolescente, nós ainda não estamos. A gente ainda tem um pé lá no século XX e já está com 2 pés no século XXI. Então a gente está vivendo esse paradoxo, essa dualidade, ambiguidade. Eu detesto aquelas coisas VUCA. Para de dizer essas coisas VUCA, essa coisa antiquada. Eu quero um mundo DUCA, tá? VUCA não, bane não, tem que banir esses VUCA, DUCA, essas blá blá blá. Nós vamos viver essa ambiguidade por uns 10, 15 anos. Loftmente falando, daqui 10, 15 anos, nós vamos estar fazendo assim com o computador, nós vamos ter, despejando a nossa memória diária aqui, nós vamos ter nanorobôs curando a gente sem precisar abrir. Daqui 15 anos, nós vamos dar um salto de 50 anos para trás. Nos últimos 50 anos, nós não vamos ter evoluído, que nós vamos evoluir nos próximos 15. Então, vai passar. E eu acho que, inclusive, essa polarização política que tem no mundo é fruto disso aí. É uma era adolescente, inconsequente de ambos os lados. Vai passar. Nós vamos para uma outra era. Aliás, nós já começamos essa nova era, nós só vamos nos dar conta daqui 20 anos. Nós vamos olhar para trás e dizer assim, acho que lá na pandemia a gente começou a mudar. Tá? Mas atenção, para terminar a palestra, nós estamos na adolescência do futuro do trabalho, que essa é a razão da palestra. Nós vamos ter que resolver os nossos conflitos. Vai passar também, daqui não piora, nós vamos aumentar o diálogo. Eu tenho certeza disso. Já tem sinais muito claros em todo o mundo, de gente se dando conta que a gente tem que conversar mais, que não tem só um certo e um errado. As gerações estão começando a se dar conta que umas precisam das outras, pô. Um ajuda o outro. Time campeão tem todas as gerações juntas. E amanhã, já vai terminar, tem 2 slides. Amanhã, muitos de vocês aqui, o pessoal que está assistindo depois remotamente e não simultaneamente, vai chegar no café da manhã assim, ó. E vai ter alguém falando no café da manhã com a pessoa que não estava na palestra, que inclusive durante a palestra eu sei que vocês pensaram, bem que fulano devia estar aqui vendo isso, não pensaram? É certo que essa pessoa tem mais de 50 anos e é homem, tá? É certo, tá? É certo, tá? E aí vocês vão estar assim, ó. E a pessoa vai dizer para vocês no café, o que você tem, você? Estou falando com você, o que você tem? Fala o que houve. Tira uma foto, eu junto aqui, tá? E a pessoa vai dizer assim, o que houve? Aí você vai dizer assim, sei lá, aquele careca falou umas coisas ontem.
bacana aquela parte muda, mas depois parecia um stand-up, mas ele tem doutorado e faz pesquisa. E aí olha para a filhinha de 4 anos e diz assim: e essa desgraçada, quantas décadas eu vou trabalhar para sustentar esse aviãozinho que vai e voltar, e eu vou estar com 90 anos sustentando ela, os filhos que ela trouxe, e ainda por cima o pet. Semana passada eu lancei esse livro. Aliás, me alcança o livro, hein? Me alcança o livro, está dentro da mochila, por favor. Semana passada eu lancei esse livro aí, tá? Ele é feito todo em tweets, tá? Todo em tweets. Dá para ler um só que vive sozinho, pode ler um fora de ordem, mas se ler na sequência forma um texto lógico, tá? É engenharia de palavras, bacana. Você vai fazer uma foto? Espera só um pouquinho, faz uma foto aí. E você dê esse livro de presente no Dia dos Pais para aquela pessoa que você pensou que devia estar aqui, tá? Schneider em alemão quer dizer alfaiate. Essa palestra foi feita sob medida para vocês e principalmente, me engasguei agora, eu estou completando 15 anos de campus, mas eu primeiro fui campuseiro e acampei, mas eu estou completando 10 anos de palestras na campus, tá? Foram umas 25, porque teve campus Recife, né? Mas 10 anos palestrando aqui na Campus São Paulo, e esta é a minha última palestra em Campus Party, tá? Eu, a partir de agora, eu vou trabalhar de outra forma na Campus Party, se me quiserem, dando consultoria, mentoria, etc., fazendo workshop, mas assim, palestra é a minha última palestra. Então eu queria dizer para vocês, muito obrigado e me sigam. Obrigado. Muito obrigado. Eu tiro selfie com quem quiser, converso com quem quiser aqui, tá? Pessoal, muito obrigado por tudo nesses anos todos, tá? Obrigado mesmo.